Na web a voz ecoa forte, rádio e TV, Estância Report, conectando gente, conectando amor, do local ao mundo, sem fronteira, sem dor. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Fibra óptica e sinal no ar, novas histórias pra compartilhar. A galera toda quer participar. Estância, sua voz vai ecoar. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Estância sempre on, sem parar. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar. Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Fábio Francão. Boa noite, Estância, cidade berço da cultura sergipana, terra de Gomercindo Bessa, Alina Paim, Maurício Graco Cardoso e grandes intelectuais. Estância, que é uma cidade importante de Sergipe. Aqui nasceu a imprensa. Estância ensinou Sergipe a ler jornal. 19h05. Estamos aqui ao vivo no sistema Rádio Web Estância Agora, ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo Radionet, YouTube. Quem estiver acompanhando aí, um abraço aí para o professor, advogado Paulo Franklin, que é sócio do escritório de Dr. Carlos Villanova. Está acompanhando aí. Um abraço para o professor Paulo Franklin, professor do Instituto Diocesano da Estância. E a todos que estão acompanhando, é um programa de memória, de história que homenageia personalidades, personagens que contribuíram com a história dessa cidade, Estância.
Hoje não vamos contar a história de personagem. Vamos contar a história de um prédio que marcou os anos 60, 70, 80, 90 e os anos 2000, até os anos 2014, quando encerrou suas atividades. A Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. Estamos aqui com o Dr. Carlos Moraes Villanova, presidente, ex-presidente, não perde a pose, que é o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil. Estamos aqui para bater um papo e ele vai contar um pouco da trajetória dessa danceteria ali na Rua Boa Viagem, que marcou a Jovem Guarda, marcou a Estância e teve grandes eventos na ABB. E vamos conversar com o Dr. Carlos Villanova, que ele vai detalhar aqui um pouco da história. Eu quero dar uma boa noite ao Dr. Carlos. Ô Fábio, boa noite mesmo, é prazeroso estar aqui, viu? Boa noite a você, né? A todos que me ouvem, né? Que me veem, né? Hoje a evolução, hoje é bem diferente, os telespectadores, eu não sei, internautas, uma boa noite. E volto a dizer, é um prazer estar aqui, porque é um programa saudosista, né? Que traz no passado coisas importantes que já ocorreram em Estância e esse passado faz o nosso futuro, representa o nosso futuro e nos leva mais à frente, porque nos honra, né? É bem interessante essa intenção sua de trazer à tona essas questões antigas que refletem positivamente do presente, né? Para os mais jovens. É extremamente interessante. Mais uma boa noite, volto a dizer que é uma satisfação estar aqui, viu? Eu que agradeço ao senhor a presença, ter aceitado o convite. Pelinho, hoje é uma terça-feira, 14 de julho de 2026, e vamos começar a entrevista. Agora, uma conversa que guarda memória. Entrevista no arquivo da nossa gente. Vamos ler aqui. Quem é, o ouvinte quer saber, quem é Carlos Villanova, Dr. Carlos Villanova? Pronto. Carlos Moraes Villanova, vou ler aqui a biografia. Carlos Moraes Villanova, filho de Glicério Fontes Villanova, em memória, e Maria de Lourdes Moraes Oliveira, em memória. Foi funcionário do Banco do Brasil por 31 anos. A partir do ano de 1991, iniciou a sua participação na ABB Estância Sergipe. Como diretor, depois veio a exercer por anos consecutivos a presidência da ABB, deixando o cargo só em 2013, com a sua aposentadoria. Ademais, no âmbito da vida acadêmica, é graduado em Direito em 2008, especialista em Direito Civil e Processual Civil 2012, mestre em Direitos Humanos 2021. No mais, autor de várias publicações em jornais, verdade. Um livro publicado pelos Verdes Prados, Trilha Jurídica para a Gestão dos Resíduos Sólidos, ano 2022. Editora UICLAP, São Paulo, capital. E, dentre outras, as publicações jurídicas na revista Unicuritiba, Paraná, na revista Percurso Paraná, Anais do 4º Encontro Nacional de Pesquisadores em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha. Também é advogado, especialista em direito bancário e militante nas áreas civil, trabalhista e previdenciário. Essa é a biografia de Dr. Carlos Moraes Villanova. Dr. Carlos, boa noite. Toda satisfação. Pois não. Eu quero deixar aqui uma pergunta. Se a ABB tivesse em atividades, estaria completando 60 anos.
Verdade. Boa noite, é uma satisfação receber o senhor na bancada. E vou deixar uma pergunta. Doutor Carlos, o que fez com que a ABB encerrasse suas atividades? Veja, primeiro falar da importância da ABB em termos de congregar, né, pessoas, famílias, né? Eu preciso fazer esse retrospecto da ABB e da sua importância e talvez verificar mais à frente a questão do término, né, das atividades, né? A ABB tem tudo a ver com aquela comunidade, com aquelas pessoas que viviam a época. A gente falou que tem 60 anos, então mais ou menos 66, né? 1966. Então, essa questão da ideia de um clube, reunião de pessoas, né? Reunião de pessoas no sentido do entretenimento, dos relacionamentos, né? Da parte, efetivamente, do lazer, né? Ou seja, de uma comunhão saudável, né? Isso tinha tudo a ver, porque, na realidade, a sociedade ela inicia pela família, né? Pelo contato com os pais, com os irmãos, né? Com os parentes, né? Mas, assim, é preciso ter uma congregação maior de famílias e de pessoas, né? Então, a ABB era esse polo, era esse local de encontro que tentava se fazer da melhor maneira mais saudável e com atrativos, né? Com atrativos, viu, Fábio? Nós tínhamos atrativos realmente que puxavam as pessoas para o clube e se tornavam algo que era prazeroso, né? Então, a ABB ela começou por iniciativa dos funcionários do Banco Brasil à época, no final da década de 60, e avançou naquela comunhão dos funcionários, das suas famílias, e mais à frente ela estendeu isso para a comunidade, né? Uma coisa assim bastante interessante. É um local de reunião, de concentração, de exercício de atividades que fizeram com que tivesse uma frequência boa. E aí o que é que tinha a ABB? O que era a ABB? Um espaço físico, onde tinha mais recentemente, não foi desde o início, tinha um ginásio de esporte, tinha um campo society de futebol, né? Tinha uma área posterior, depois um campinho com uma grama sintética, né? Tinha uma academia academia comum que a gente vê hoje, com aparelho, né? Com atividade física, tínhamos saunas, né? Tinha uma piscina e um restaurante com um espaço grande, né? Para festas, para eventos. Então, tinha tudo a ver, né? Nesse espaço aí é o que aconteciam a maioria dos eventos da distância. Grandes shows, pequenos shows, atividade de escolas, atividades da FM Jornal na época que tinha determinados eventos, né? Na época era muito feito lá, Garota Jornal, era Miss. Então era um espaço de preparação para a escolha da Miss de instância, para representar o Estado, né? Como teve alguns casos, né? De saírem a candidata Miss da ABB para representar em São Paulo, no Rio na época, onde seria o concurso de Miss. E uma coisa assim relevante que nos trazia bastante prazer é que as atividades esportivas traziam fruto, né? Tivemos jogadores que saíram daqui e foram para grandes clubes, né? Robson Luiz, Marcelo Sergipano, alguns outros aí, na realidade, que uma quantidade boa, né? Jogaram fora a de São Paulo, o Robson Luiz também jogou no México, né? Então, essa condição física que se tinha
proporcionava essas benécias, né, para as pessoas, para as famílias, né? Era um lugar assim que realmente era um lugar onde efetivamente aconteciam os eventos sociais relevantes, instâncias, né? Grandes shows, pequenos shows, né? E estava inserido dentro da comunidade. Então a gente entende como algo extremamente interessante, né? É uma coisa bem benéfica para a cidade, para a população, uma forma de entretenimento, de gerar alegria e prazer para a vida, né? Mais à frente eu vou entender mais um pouco com relação a isso, mas assim, a ABB, ela findou, porque veja o seguinte, a ABB, ela, qualquer órgão, ele precisa de recursos, de orçamento, né? Na época que eu me aposentei, em 2013, a ABB sobrevivia com dificuldades, eram 7 funcionários, mas assim, devido ao espaço e as atividades desenvolvidas, a gente conseguia manter, né, pagar as contas, manter os funcionários e tal. Era a base de terceirização, de aluguéis, né? É um espaço, a meu ver, privilegiado para a época, né, pelas as condições que tinham, né, para os colégios, para os eventos de terceiro, né. Então eu posso dizer que ela não tinha um colchão de liquidez, né? Liquidez era assim, é uma coisa que ou você estava dentro para exercer atividade, para manter, né? Ou ela naturalmente ia findar, né? Findar porque na hora que começa a cortar uma conta aqui, tá lá, corta uma luz, corta uma água, coisa, aí na realidade a coisa tende a findar, a acabar, né? E essa questão de liquidez eu acho que foi uma coisa que pesou muito na questão, sabe? E a outro ponto é a dedicação, né? A dedicação, assim, tinha que ter um abnegado mesmo que estivesse lá dentro e controlando e puxando e conversando e bora, não pode fechar. A minha motivação maior que eu tinha, porque é o seguinte, na época quando eu estava no banco, eu vi tanta gente dedicada àquele clube ali, assim, fazer por ela, né? Naquela época áurea do banco tinha muitos funcionários, né? Até os salários eram maiores, as condições eram maiores. Eu digo, rapaz, isso aqui não pode de forma nenhuma. Enfim, daí a gente vai continuar, a gente vai levar isso aqui à frente e vamos. E aqui aquela vontade gerava uma energia positiva que fazia manter, né? Aquela situação anterior, Fábio. E agora, a questão da orçamentária, eu acho que foi o ponto-chave, tá entendendo? E a outra coisa também, que foi decisivo também para o término da ABB, né, a finalização das atividades, é que os funcionários ficaram muito restritos, são poucos funcionários, né? E o banco, a cada dia mais, com aquelas as exigências, as metas, as necessidades de mercado, né, grandes. Essa necessidade de mercado, ela faz com que você não tenha tempo para nada. Você fica dedicado o tempo todo, você está correndo atrás das metas, dos serviços bancários, dos clientes, e aí não sobra tempo realmente, tá entendendo? E aí eu acho que foram esses 2 fatores que ocorreram, né? E a dedicação e a questão orçamentária também, né? Então, realmente era difícil tocar, né? O clube. Teve um outro ponto relevante também que eu posso citar também, agora estou lembrando mais e estou afirmando isso com propriedade, porque em 2012, até 2012 funcionou o programa ABB Comunidade, né? E esse programa ABB Comunidade, ele tinha uma receita, fosse um aluguel, né, da prefeitura. Então esse programa, em 2013, ele não foi renovado. Né? Então isso aí também tirou essa receita, né? Que também foi um ponto a considerar nessa questão da finalização. Mas assim, até 2012 ela funcionava normal, ela tinha, assim, a gente fazíamos evento na piscina, era comum a gente sair do assim, final de semana e o funcionário lá para beber, né? Fazer aqueles eventos
na realidade, bastante alegres, né? Bastante, né? E na forma de amizade, de coleguismo, né? Era muito bom. Mas tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, e é bom a gente, eu até parabenizo a você por essa iniciativa de voltar um pouco ao passado, porque esse passado faz o nosso futuro e nos faz ter motivação de avançar mais e mais e buscar melhores caminhos. Os tempos são outros, né? Hoje é o tempo das redes sociais, de internet, de reuniões à distância, né? De home office, né? São tempos diferentes, mas a congregação em clube é uma forma saudável de viver, um olhar olho no olho, um aperto de mão mesmo, né? Sincero, uma conversa assim mais real, né? Uma forma mais real de viver. Eu acho que eu expliquei mais ou menos a questão, né? Doutor Carlos, o senhor foi presidente da Associação Atlântica Banco do Brasil, ABB. Sim. Um mandato, 2, qual foi o período? O senhor recorda? Veja, eu comecei em 95, né? 95. 91 era da diretoria, eu fazia parte, tinha diretor social, diretor financeiro, diretor de esporte, né? Tem o vice-presidente, né? Comecei em 95. E aí em 95 eu revezei uma vez com o Cruz, o Zé Cruz de Santos, né? Meu colega, né? Um grande também incentivador e abnegado pela ABB, né? E o Zé Cruz de Santos, Senado do Banco Brasil. De 95 a 2012, 13, teve uma gestão de Cruz. Cruz era o presidente, eu era o vice, né? Mas de 95 até 2013 foi realmente como presidente. Presidente foram a maior parte, né? Digamos, de 95 a 2000 são 5 anos, mais 2012, vamos botar 2012, né? 17 anos, 13 anos à frente da ABB, né? E tendo a alegria de estar lá dentro, de fazer amizade, de contribuir, né, com a comunidade. Foi uma coisa assim, uma passagem boa, que só traz boas lembranças. O senhor recorda dos grandes eventos que teve na ABB? Sim, o senhor tem em mente alguns eventos? Bom. Foi na gestão do senhor que foi realizado o grande baile de debutantes. Sim. Teve, foi na minha Banda Estação da Luz, 95. Foi. Ali foi uma ideia. A ideia nossa era chamar aquelas jovens, aquelas debutantes, né, de 15 anos da cidade e fazer uma festa em conjunto, né? E realmente foi uma festa bem que atingiu os objetivos e que teve uma aceitação enorme, né, da sociedade. Foi sucesso na época. Eu tentei até buscar algumas pessoas de Aracaju que eram tradicionais, mas não deu certo. Mas foi inerentemente pessoas aqui de distância mesmo. O senhor recorda alguns shows, alguma coisa? Doutor Carlos, qual foi o momento áureo da ABB durante esses anos de atividades? Antes do senhor me responder essa pergunta. Grande show, né? Belchior, né? Belchior esteve aqui, fez um show na ABB, José Augusto, o Asa de Águia foi um pouco anterior a mim, foi na época da gestão de Rui, mas já estava aqui em Instância, 91, 92, por aí. Foi 94, eu estava 94 lá. Foi, 94. Né? Então a gestão era de Rui Guimarães, né? E esse evento foi no ginásio, foi uma festa, uma beleza. Pablo também, Pablo estava começando, Asa Morena, tinha ainda estava lá na Asas Morena. Asas Morena, tá? Zé Augusto também teve um show, Reinaldo Rossi. Tem muito aquele Borba de Paula aqui hoje também, aquele é mais, né? Mas tem muito fã, o Borba de Paula, Babyson, Magnífico também. E essas bandas de Sergipe. Chico Lopes e Banda Aquários. Sim. Rapaz, você é um saudoso, você lembra. Você é jovem, né? Mas tem essas lembranças aí. Então, acho que essa geração de
de 40 anos. Você tem 40, né? Dos anos 90 para cá eu recordo. Eram bem jovens, adolescentes, né? Viveram o clube, né? E tem boas recordações, né? Boas recordações. Eu tenho uma coisa assim muito positiva. O pessoal me encontra, rapaz, daquela festa bebê e tal, você estava lá, né? Tá entendendo? As parcerias que nós tínhamos lá eram grandes. O pessoal alugava, mas o pessoal hoje que está mais veterano hoje, Dadal Barreto, era Fabinho Dior, era Gileu também, Gileu era outro, Ferreira Neto. Eram pessoas que exploravam o espaço lá e alugavam e faziam o show dele lá. Então era aquelas festas dançantes de mesa, né? Que fazia as festas, né? O embalo sábado à noite também começou lá, né? E essas festas dançantes eram beleza, aí vendia as mesas, né? Isso praticamente a gente não vê mais, né? Aliás, né? A gente vê mais. Vendia aquelas mesas lá, eram os bailes, né? Então tinha uma relevância social grande, né? Uma participação na questão dos sócios mesmo. Existia, na realidade, uma certa seletividade, né? Porque para ser sócio alguém tem que indicar, né? Um sócio anterior, né? E congregava realmente famílias, digamos que fosse uma reunião de família, né? Reunião de encontro de família, né? Assim, um local de lazer mesmo, de esporte, lazer, entretenimento, de academia, né? De eventos culturais também, né? De palestras, de reuniões. Então a CDL mesmo, ela constantemente estava lá. Ela pegava o espaço para, né, fazer as Teve reuniões. uma época que tinha matinê. Sim, matinê também. Os jovens, assim, na sua faixa de 40 anos, Isso mesmo. 45 anos, eles viveram muito ao clube, né? Doutor Carlos, você queria interromper o senhor? Vamos ao comercial. Pois não, fique à vontade. Viu, E no retorno. Eu só queria dar parabéns pelas suas iniciativas aqui de reviver esses órgãos, essas entidades, né? Posso falar um pouco porque eu vivi um pouco isso. Tá bom. É porque é um momento que hoje em dia essa juventude não tem aquela mentalidade das coisas do passado, não é saudosista. É juventude, infelizmente, internetizada e pronto. Não gosta, não tem cultura de ler, pega o livro físico para ler. Quer ler ali no celular e pronto. É outra mentalidade, outra geração. Vamos ao comercial, Melinho? Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Asteco Contabilidade. Fale com Gervásio Almeida. Contato pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129, 79999333745 ou 79996868727. A Boutique da Carne vem oferecer a toda a sociedade estanciana seus serviços, podendo escolher os cortes de carnes prêmio e excelência, fazendo com que você possa preparar os mais deliciosos pratos feitos com as carnes mais nobres que existem, incluindo as carnes embaladas a vácuo. A Boutique da Carne fica localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197, Rua do Marisqueiro Bar. Telefone 7999908-8400. Problemas com seu certificado digital? Temos a solução para sua empresa e sócios. Certificadora com total segurança, rapidez e menor preço em preço com parcelamento. Fale com a Edila Almeida. Contatos pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129 ou 799-9686-8727.
Que tal começar o seu dia com um café fresquinho, um pão quentinho ou aquele cuscuz recheado que todo mundo gosta? Aqui na Grão Real, o seu café da manhã pode se tornar um momento especial. Temos uma variedade de produtos esperando por você. Venha começar o seu dia com a gente. Estamos te esperando. Grão Real, aqui a Realiza é você. Para o que você está fazendo e presta muita atenção. Venha para a melhor internet de Sergipe. Jet Fiber, com planos de até 500 MB. Jet suporte técnico rápido e eficiente. Não vai perder tempo por aí, né? Ligue 0800 311 mil e chama a Jet. Oi, gente, tudo bem com vocês? Acompanhem comigo um dia aqui no Lane Paixão. Hoje eu vou tirar o dia especialmente para cuidar de mim. Começando agora pelos meus cabelos. Os meninos vêm me recepcionar aqui na recepção. E aí vou cuidar do meu cabelo. Aqui ele já tá verificando qual vai ser o melhor produto, qual vai ser o melhor tratamento pro meu cabelo. Em seguida as meninas já vêm, né, com seus carrinhos já para fazer o meu pé. Gente, meu pé tá precisando urgente dar aquele upgrade. Então, óbvio que eu vou fazer o spa dos pés para tirar toda a calosidade, todo aquele pé grosso. Em seguida, agora eu vou fazer minhas unhas, gente. Eu amo fazer as unhas e essa é a minha rotina de todos os dias. E para finalizar com chave de ouro, vamos fazer o design de sobrancelha que vai deixar ainda mais incrível o meu rosto, mais harmônico e pronto para começar o meu dia. Revenda de gás autorizada versus clandestina. Você sabe diferenciar? Ela tem a delimitação de espaço na plataforma, separação dos botijões vazios e cheios. Ela possui sinalização e extintores para segurança e também vistorias do Corpo de Bombeiros. Aqui na Largás temos tudo isso. Sendo assim, não coloque em risco a segurança da sua família. Na hora de escolher o seu gás, escolha a nossa revenda. Léo Gesso, 999640639. Procurando forma de embelezar sua casa. Aqui você encontra tudo com a melhor qualidade, serviços e venda de produtos e muito mais. Léo Gesso, próximo ao antigo bar do Ronaldão. Conjunto Valadares, em Estância. Léo Gesso. Olha! Bora, Jurema, você não quer divulgar não, é? Você vai ficar aí babando as carnes? Bora, Jurema! Ai, peraí, não é porque eu tava aqui babando a carne. Menina, tem uma churrasqueira enorme aqui agora na Saboreal. Era só restaurante, agora é restaurante, churrascaria. Vai, mostra aqui as carnes que tem do povo. É picanha nobre, é pão de alho, é medalhão, é filé com queijo. É a famosinha do churrasco, a picanha mesmo, a alcatra, o bife ancho, cupim no bafo, carneiro. Olha aqui, também tem uma ruma de coisa, tem um banquete aqui enorme, uma mesa cheia de comida gostosa. O atendimento aqui é de qualidade, nós temos uma equipe pronta pra te receber. Nós chegou aqui, ó, é só entrar e se deliciar com a comida boa e o churrasco da Saborear. Ah! E olha só o que a gente tem aqui no Lojão Top 35. Cortina para dar outra cara à sala, toalha nova para deixar o banheiro bonito, tapete, almofada, protetor do sofá. Olha, são essas coisas simples que renovam o ambiente da sua casa. Porque não precisa gastar muito para deixar sua casa arrumada, cheirosa e com a cara de nova. Às vezes, só em mudar uma cortina já muda o ambiente de casa. E o melhor, com o preço que cabe em seu bolso. Se a variedade, preço bom que você procurou, Lojão Top 35, você achou. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente eternamente. Estância agora conectada ao mundo. Pela rede a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte, informação. Estância agora em qualquer estação. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Boa noite, meus ouvintes fiéis. Olha o ouvinte fiel, Belinho. Alberto Bedoya. Meu ouvinte é fiel ali assiste.
um ouvinte qualificado. Um abraço aí pra dona Meire, esposa de Alberto Bedoya. Ouvinte fiel. Olha, continue com essa fidelidade a mim, viu? Eu preciso desses ouvintes fiéis. Estamos aqui conversando com um quadro qualificado, o advogado Dr. Carlos Moraes Villanova, professor da UNIT, ex-professor da UNIT, e como é que chama? Ele foi presidente da ABB e é um quadro qualificado, um homem que fala da ABB com propriedade. Por isso que eu fiz questão de convidar ele, ele fala com propriedade. Doutor Carlos, queria saber do senhor, a FENAB, né, Federação Nacional das ABBs, vendeu o prédio da ABB, vendeu para um grupo, vendeu primeiro para o atacarejo, a instalação do atacarejo, depois o atacarejo passou para outro grupo empresarial. E o senhor sabe, lembra, doutor Carlos, o valor da venda da ABB? Me fala aí, se eu puder falar, o valor para o ouvinte tomar conhecimento. Quanto foi o valor? Primeiro, Fábio, digo que você é generoso com os elogios, né? É mais ou menos isso aí a questão. Mas assim, a gente tenta com simplicidade interagir, contribuir, falar assim do passado, né? Que foi bastante importante para a instância e que me faz bem, porque não respondendo de imediato a sua pergunta, acho que as lembranças, as saudades, as lembranças passadas, as boas lembranças, interferem no nosso presente, né? Interferem. E essas lembranças, saudosismo, ele tem um pouco a ver também com gratidão, né? A gente tem que ter gratidão pelas passagens, né? E pelas experiências vividas. Pronto. Então, digamos, respondendo a sua pergunta, com essa decadência o clube fechou, né? O espaço físico fechou, né? Durante um bom tempo, né? 2014 ele praticamente já não abriu mais as portas, né? E qualquer prédio, qualquer espaço físico, qualquer construção, com o tempo ela vai deteriorando, né? E no final, após alguma retirada de algum material, alguma coisa, a ABB só ficou espaço mesmo, o terreno. O resto era demolir, né? Não tinha mais caminho, né, de recuperação. Na realidade, não tinha mais. A Federação Nacional das ABBs, ele é um órgão de cúpula das ABBs, é um órgão nacional, né? FENAB, né? A FENAB, a Federação Nacional das ABBs, né? No estado tem o conselho, né? Que é o CESAB, o Conselho Estadual das ABBs, né? Então tem esses segmentos E a FENAB, como é um órgão nacional, ela também tem dificuldades financeiras, né? Porque hoje as ABBs diminuíram muito, né? São uma quantidade menor de ABBs no país, né? Mas eram muitas ABBs, né? Para poder assistir, né? Esse programa bem aqui, precisa falar um pouquinho para o programa ABB Comunidade, né? Isso gerava, assim, bastante despesa, ONU, né? A FENAB, por questão do apoio logístico, do material, né? Apesar das prefeituras entrarem com os aluguéis, né? Com a alocação e a alimentação, a contrapartida, né? A contrapartida. Então, a Federação Nacional das ABBs, ela, na realidade, ela vende aquele espaço, né? E ela recebe aquele montante, aquele dinheiro realmente, que é uma injeção de recursos muito boa. A ABB foi vendida por 6 milhões e meio, 6 milhões e 700, foi parcelado um pouco, né? Mas foi uma injeção de dinheiro muito interessante. Repita, né? Aí o valor? 6 milhões e 500. Né? Esse recurso, 20% fica no Estado, né? Para manter. Então, tudo isso faz com que o sistema ABB se mantenha, né? Se mantenha. A gente percebe que esse sistema ABB ele não é algo
incentivado no país, na realidade. A gente percebe isso, que não é uma prioridade, né? Deveria ser, né? Porque um espaço que você coloca, aqui foram 300 crianças, né? Mas nós temos N municípios com o Banco Brasil, né? Então é um espaço que tem uma relevância social muito grande, né? Muito grande. Se a questão social for a prioridade, for algo de importância dentro das metas, dentro dos projetos, né? Mas a gente entende que existem muitas nuances, muitos propósitos, muitas questões, né, que vão de encontro a isso aí, né? Então, esse órgão, Federação Nacional das ABBs, era um órgão, para mim, de grande importância para o país, não é só para o Banco do Brasil, não. Porque o que as ABBs desenvolveram ao longo desses anos, né, foi muita coisa produtiva, né, em prol da desigualdade, em prol do entretenimento, em prol da viabilização da vida social, né, da vida em sociedade. Porque se você tem um espaço, né, de congregação, é um horizonte para a vida, né? É um horizonte para a vida. Ali você congrega, ali você, né, você se relaciona, você partilha momentos de alegria, né? É uma oportunidade, viu? Então, esse curso, eles foram, eu não sei porque eu não estava mais no Banco Brasil na época, mas assim, pessoas do CESAB, do Conselho, me informou isso aí. A cifra foi esse, 6 milhões e meio, mas digamos que é um valor altíssimo, né? Mas para o sistema BB ele não é tão significante, porque a BB tem muita, as ABBs geram muita despesa também para a Federação Nacional, viu? Ô, doutor Carlos. Não sei se eu respondi isso. Pois não. Qual foi o momento áureo da ABB aqui em Estância? Veja, o momento áureo, a ABB, ela, como eu falei a você há pouco, tem a questão orçamentária, né? O momento áureo da ABB aqui foi na gestão do presidente Camilo Calazans. Lembra o ano? Camilo Calazans, 91, 90. Não, Camilo Calazans entrou no banco, foi presidente do Banco do Brasil em 89. Mas ele deu uma injeção no sistema ABB de uma forma bem significativa, né? E a ABB aqui foi contemplada com o ginásio, foi contemplada com vários os alojamentos, né? A parte de restaurante, de salão de festa, foi uma beleza, né? Esse momento que o Dr. Camilo Calazans, presidente do banco à época, né, proporcionou foi o ápice da ABB para ela se transformar num ambiente para a atividade que ela desenvolveu, essa atividade que a gente acabou de falar, esses eventos de grande proporção, a nível de distância, né, que se pôde realizar aqui na ABB. Acho que o Marrone e Bruno Marrone tiveram aqui também, foi um grande show também aqui em Estância, né, na ABB. Foi. E veja também o que era a ABB na época, né? A ABB, essas bandas do estado todo tocavam aqui, todo mundo, né? E isso também gerava renda, né, para a cidade, que viabilizava esses empreendimentos musicais, né, os artistas, né. Sem dúvida nenhuma, Fábio, foi um momento, a partir dessa melhoria no clube, né, o clube pôde proporcionar esse evento. E essas mudanças ocorreram nessa gestão, era Davi está em memória, né? Era o presidente da ABB. Tem pessoas que eram apaixonadas pela ABB, que eu acompanhava, eu era mais novo na época, era funcionário do banco mais novo, Cacá Barreto era apaixonado pela ABB, o Montavão era apaixonado pela ABB, o Everaldo Cardoso, Pimentel, eram pessoas assim que viviam. Saudoso Valdir. Viviam ali, aquele ambiente ali, de uma maneira. O Corretinho também era um cara que fez muito pela ABB à distância, desde o início, né?
Então, naquela fase, os funcionários tinham um tempo assim para se dedicar, tinham um tempo mais para. Foram um período mais privilegiado do Banco do Brasil, né? As agências eram bem dotadas de muitos funcionários, né? E não tinha melhor lugar para se reunir do que na própria BB, né? Com a família, a esposa, os filhos, né? Tem coisa na vida que a gente faz questão de lembrar, né? Desses bons momentos. O doutor Carlos, faltou habilidade quem estava na frente para que, assim, de articulação para evitar o encerramento das atividades da BB, porque a BB é um clube social que todo filho de funcionário do Banco do Brasil tinha direito a ser sócio. E eu fui sócio da BB. Certo. O esposo de minha tia era do Banco do Brasil, Ari Aragão, saudoso. Sim, e aí eu tinha acesso à BB, eu tomava banho naquela piscina. Vamos lembrar de Ari. Uma figura. É uma figura. Então, faltou traquejo para evitar o encerramento das atividades. E eu queria que o senhor falasse um pouco a BB Comunidade, dessa parceria. Foi iniciada na gestão do ex-prefeito Zé Nelson, não foi? Foi. E se encerrou em 2012, no último ano da gestão do prefeito Ivan Leite, não foi? Sim. Veja, a primeira pergunta que você fez é o seguinte: eu acho que faltou engajamento. Veja o seguinte, tanto da comunidade como para entender como era importante aquele espaço, né? Faltou engajamento. Faltou apoio também. Porque veja o seguinte, eu posso dizer: Fábio, você vai ser presidente da BB, vou colocar você lá. Mas você vai continuar trabalhando o dia todinho aqui no banco. Você vai cumprir tudo normalmente. E depois do expediente você vai lá para a BB. Lá você não ganha nada. Então é o seguinte, faltou essa sensibilidade para entender a importância do clube, não só para a comunidade, como para o próprio negócio do banco. Tá entendendo? De colocar alguém lá, olha, esse é um ponto de negócio, esse é um ponto para a gente, um diferencial que nós temos aqui, tá entendendo? Esse é um diferencial nosso, então eu vou colocar você dentro, eu vou lhe apoiar. Os colegas daqui vão fazer um pouquinho mais e você vai para lá, porque lá é importante. Esse reconhecimento da importância do clube em todos os aspectos, aspecto social, aspecto relacional, aspecto de integração da comunidade, né? Os benefícios que eram gerados para as classes menos favorecidas, como o programa BB Comunidade. Faltou essa sensibilidade, esse entendimento, essa visão da importância. Isso acontece muito, né? Assim, você não enxergar a coisa pelo lado do bem comum, né? Do melhor para todos, né? Mas assim, eu não poderia dizer, não, foi culpa de quem, não, faltou engajamento, entendimento da importância, né? Olha, vamos levantar, vamos reerguer, né? E eu também não estou fora também dessa responsabilidade, porque eu fiz uma opção também, né? Eu digo, olha, já fiquei aqui até 13 anos, mas agora eu quero cuidar de uma coisa de um projeto meu. Tanto que eu não me aposentei, passei 7 anos como professor, né? Desenvolvendo uma coisa diferente que me motivava, que eu achava que tinha condições de potencial para poder seguir um outro caminho que eu queria, né? A vida está passando, aí eu sei, não, eu vou fazer uma coisa que eu sempre idealizei, né? E aí a gente está seguindo aí, viu? Mas, assim, as lembranças, elas são importantes nesse momento. E tudo tem seu tempo também. A transformação também grande que influenciou também foi a questão também aqui nós temos as praias também, né? O pessoal começou a se deslocar, fazer casa e tal. E, aos poucos, mais ainda, a questão
da internet, das redes sociais, dos contatos, dos relacionamentos à distância, né? Que influenciou. 2014 já tinha isso, né? 2015 já tinha muito essa força do Instagram, na época era o Facebook, era Orkut. O doutor Carlos falava Orkut já tinha, né? O Instagram foi depois, o Facebook. Tal. As pessoas, quando encontram com o senhor, sabendo que o senhor é um bancário, foi presidente da BB, as pessoas lamentam o encerramento das atividades, faz esse desabafo. Rapaz, só lamento. Aí acabou tudo, tal. Eu estava com seu Zé Gomes, a gente tem um encontro do texto, né? Texto dos homens, né? Até hoje eu não fui. Eu fui lá, a questão até eu peço se alguém estiver me ouvindo, é porque eu fiquei com esse compromisso. Seu Zé Gomes é um senhor distinto, um senhor extremamente religioso, uma pessoa do bem, uma pessoa sábia, né? Que a gente escuta ele bem. E eu me lembro das feições dele. O filho dele foi um candidato da Mister, né? Na época era bem jovem, hoje eu nem mais ouvi, não tenho mais lembrança dele. Eu sei que ele foi todo malhado na época, ele é o Mister, né? E acho que ele ganhou até o concurso do garoto da negócio e tal, né? E ele lá torcendo, tal. Rapaz, eu me lembro do senhor lá na BB, naquele dia da festa do seu filho, do evento lá, do desfile e tal, e o senhor torcendo por ele e tal. Quer dizer, eram coisas assim que marcaram. Esse é um exemplo, mas marcou muita gente. Marcou muita gente mesmo. Essa festa mesmo das debutantes, tem alguns jogos que eu me olho assim, eu noto que elas lembram, né, daquele momento. Único, deslumbrante, eu não sei se é um momento mágico, um momento assim que ela diz, aquele senhor hoje, mais velho um pouco, ele estava lá na época, era ele que estava à frente e tal, né? E então foi um momento assim que marcante, né? Eu lembro, assim, com uma certa admiração que eu olho, eu me lembro de algumas, né? A filha de Moraes, acho que Marília também de Montalvão também parece que estava na época, foi a época que eu estava fazendo, se eu não me engano. Viu? Então foi bastante assim, proveitoso e gratificante, né? Gratificante essa passagem, né? Essas lembranças, porque vejo o que acontece. O trabalho, a coisa voluntariosa, ela é admirável, né? Sempre admirável. E lhe dá uma credibilidade, ele dá uma atenção especial, né? Porque sempre aquele cara é meio doido, ele tá ali fazendo aquilo, pô, ele sai lá do banco, ele vai lá para beber, fica lá até as tantas, depois passa, pô, assim, e pergunta o que é que ele tá ganhando ali naquela questão. E na realidade eu não ganhava nada, porque eu sempre fui muito caxias, né, com as coisas, né? Até hoje, rapaz, o tempo passou mas era assim, achava que tinha que ser aquilo mesmo, né? Tinha que ser a coisa bem consciente, que era viver aquilo, receber o salário e contribuir. Doutor Carlos, algo da BB, tem algo que aconteceu na BB que marcou o senhor recorda algo positivo, inusitado? Algo lhe marcou esse período da BB, da existência da BB? O senhor como presidente da associação ou como ex-presidente, e algo marcou? Veja, o senhor relembra? Eu tenho até uma reportagem lá. A gente abriu a BB. A FENAB fez uma benéfica aqui para a estância. Ela mandou um recurso para a gente fazer uma festa, fazer um churrasco, né, um almoço. E esse almoço, a gente diz, olha, a gente está comprando uma BB comunidade aqui e a gente vai. Eu acho que determinadas pessoas lembram desse evento. Inclusive, na época, a Câmara, ela me deu moções, um prêmio lá, um negócio por causa disso. Então a gente trouxe aquela pessoa toda em periferia para dentro. E era o pessoal fazendo churrasco, arroz, essa panelada lotada de evento. Aí veio uns palhaços também para os meninos. Foi algo assim, positivo e que teve um reflexo
grande aqui na comunidade, sabe? Foi muito grande lá nesse evento. Foi um momento mais, para mim, mais importante da BB. Fora os grandes shows, as grandes passagens. Outra coisa também, no ano 2000 eu recebi o título de cidadão estanciano, né? Por conta foi por conta desse evento. A Câmara, Dominguinho e Faria na época, né? Aí, na época tava lá Filadélfia Alexandre, a Cris Assunção, Manuel Dantas Soares, né? Era os vereadores na época. Então fez uma festa lá na BB, né? Por conta desse evento. Aí vamos dar um título. Eu, na realidade, eu nasci em Ilhéus, aí meus pais eram de Jandaíra, moramos em Jandaíra, depois eu vim para Rio Real, né? E eu só tinha até o ginásio, aí vamos para a estância, porque papai era assim, a gente viemos fazer o científico aqui, eu fui fazer o científico em estância. Eu e meus irmãos depois vieram, né? E até já estamos chegando continua até ao final. Eu quero que o senhor continue o raciocínio e vamos chegar à parte do agora me deu um branco aqui. Fechamento. Lá, pronto. Siga. Viu, Fábio? Assim, essas iniciativas suas, Fábio Emanuel, né? Essa forma que você busca essa história estanciana, eu acho uma coisa tão importante. E você nasceu de você mesmo, brota de você mesmo esse interesse, né? Porque hoje em dia, se a gente não contar um pouco da história, essa juventude de hoje não vai saber. Essa entrevista aqui vai servir para fonte de pesquisa. Historiadores, universitários, vão tudo pegar essa entrevista aqui, aproveitar essa fonte, que o senhor é a fonte, uma fonte qualificada sobre a BB e pode servir para pesquisa futuramente das futuras gerações. Então você, lembrando aqui, você não segue a linha de quem vive do passado é museu, não. Eu não acho que seja isso não, sabe? Eu acho que a vida, ela precisa de significados, né? Mais de significado que superficialidade, né? As coisas são muito rápidas, são efêmeras, né? E essa história, essas lembranças dão significado à vida, nos movem, nos qualifica, né? E lembrei a palavra aqui, as considerações finais. Então, nos qualifica. Então, esse trabalho que você faz, essa busca, essa importância que você dá a esses eventos de distância, na história de distância, né? Eu acho bastante importante. Faz muito bem para você e ele é um diferencial para você. Você, como um rapaz de 40 anos, é um jovem ainda, né, que busca essa história que distância não é só esse momento atual, né? Tem uma gama de passado que é enriquecedor, que faz a estância, né? Bota um azinho. Aqui é a estância, não é estância só, né? Como ele diz no passado. E as considerações finais tá voltada para o agradecimento, né? Mas, doutor Carlos, antes do senhor fazer suas considerações finais, em uma palavra só, resuma a importância que a BB, enquanto existiu, para o povo estanciano. Integração social. Acho que isso é muito importante, porque a integração social é muito grande, muito importante, porque aproxima as classes, diminui essa questão arrasadora que é a criminalidade, né, que são os caminhos errados que se seguem, né, as frustrações, as distâncias das pessoas, né, que geram muito malefícios sociais e recai sobre a própria sociedade, né? Insegurança, tudo. Eu acho que a inclusão social, a integração social é extremamente elevada. Diminuir esse abismo social que o Brasil tem, né? Tornar as pessoas com mais recursos,
mais acessível, né, de uma forma mais igualitária. O senhor está aberto a fazer as suas considerações finais. Eu agradeço aqui a entrevista, uma entrevista importante de memória. Como eu disse, o meu público é um público mais maduro, que dá importância a esse tipo de conteúdo, esse tipo de programa cultural, aberto às memórias, às crônicas distanciadas. Com certeza, uma pessoa mais velha do que você, né? Isso mesmo, é. Um queridão, com essa atenção, né? Mas, veja, eu quero só relembrar esse passado, né? Importante, e reviver, trazer à tona os bons momentos que a Bibi proporcionou aqui para a estância, como forma de ter gerado muita amizade, muita harmonia, né? Muita integração social, conforme eu acabei de falar, né? E trazer à tona também, com grande relevância, que essa história da Bibi, ela tem vários colegas, né, desde a década de 60 aí, que eram realmente pessoas muito dedicadas, né, que fizeram muito para que a Bibi prolongasse nesse tempo. Digamos, 66 a 34, mais 34, né, mais 13, aí vai para 40 anos, né? Digamos que ela tenha ficado os 40 anos aí. Então foram muitos que se dedicaram, que usaram o seu tempo no sentido de proporcionar todos os benefícios que a Associação Atlética Banco Brasil trouxe aqui para a comunidade, né? E ressaltar a importância do programa B Comunidade. Ele desenvolveu de 1997, né, gestão Zé Nelson, como se falou há pouco, foi o que iniciou do Dona Janice, né, que à época era secretária da Educação, que foi uma grande incentivadora, foi uma pessoa que se empolgou muito com o programa, né. O próprio Zé Nelson também, né, e aí 97, aí ano 2000, né, Giovanni Bento também teve também na gestão dele o programa. Depois, o Dr. Ivan Leite apoiou imensamente esse programa, ele, muito boa vontade, com muito bom grado, e entendendo que o que tinha de despesa não era despesa, era investimento no social. Porque eu resumo e encerro as minhas palavras aqui, que o que direcionado ao que tem de carências, né, e carências de diferenças sociais, tudo que se faz para o menos favorecido é investimento para um mundo melhor, e que à frente as pessoas tenham ao menos o básico, né? Tenham menos o básico. Essa é a grande questão, não é a questão econômica, é que todos tenham acesso às necessidades mais elementares de que qualquer ser humano precisa para viver com uma certa decência. E a Bibi contribuiu muito com isso na época, viu? Um abraço a você, eu lhe agradeço o convite aqui para vir aqui relembrar, porque eu falei há pouco, o relembrar, o saudade dos tempos passados nos ajuda a ser mais grato, a ter mais gratidão, viu? Forte abraço, obrigado. Eu que agradeço o seu Dr. Carlos Moraes Villanova. Dou por encerrado aqui o programa, convocando para a próxima terça-feira, e agradecer ao Eduardo Pereira, que é ouvinte nosso, está acompanhando aqui pelas redes sociais. Um abraço e até a próxima semana. Se o dono da vida permitir, estarei aqui na próxima terça-feira.
Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente, um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Francão. Até a próxima.